Hoje nós vamos conversar na nossa aula de Direito Civil sobre emancipação. Quando nós falamos de capacidade, falamos do absolutamente incapaz, falamos do relativamente capaz e falamos do absolutamente capaz. Tinha no artigo referente ao absolutamente capaz um parágrafo que se referia à possibilidade de você fazer com que uma pessoa menor de idade tivesse capacidade plena. Eu mencionei para vocês que o nome disso era emancipação, que tem uma forma de ser feita, uma não, tem várias formas disso acontecer e que nós estudaríamos separadamente. Então, quando nós encerramos os direitos da personalidade, nós passamos agora a tratar sobre a emancipação de forma separada. Combinado? Para me acompanhar, a partir da página 19 da sua apostila, no nosso tópico 3.6, emancipação. A capacidade civil plena, a capacidade absoluta para exercer seus direitos, deveres, etc., ela começa aos 18 anos. O menor de idade, ou ele é incapaz absolutamente, quando tem menos de 16, ou ele é relativamente capaz, ele fica entre 16 e 18 anos incompletos. Mas é possível que este menor relativamente incapaz, ou seja, entre 16 e 18, seja emancipado e passe, portanto, a antecipar a sua maioridade. Ele não vai se tornar maior de idade, ele vai antecipar os efeitos de uma maioridade, compreende? Então, nós vamos ver aqui como isso é feito. Emancipação, o conceito de emancipação é um ato jurídico e nós estudaremos o que é um ato jurídico, mas é um movimento com efeitos no mundo dos fatos, algo que interessa ao direito, com a capacidade de trazer para um menor de idade a capacidade civil plena, como se 18 anos ele tivesse. Como se, tá? Como que isso pode ser feito? No artigo 5º do Código Civil, nós vimos que a pessoa com 18 anos adquire a capacidade civil plena. Eu disse para vocês que há um parágrafo único, uma continuidade desse artigo 5º, isso aqui é o caput, a cabeça, a parte de cima, que vai nos dizer quais são as formas de emancipação. Este é o artigo. Você já viu este quadro em um outro slide nosso. Eu já trouxe este quadro, né? Inclusive constava aqui o nome emancipação num quadrinho amarelo. Isso é para que você consiga associar uma aula à outra. Então vamos ver uma a uma as hipóteses, as formas de se emancipar um menor de idade. A primeira delas é a voluntária ou parental. Ambos os pais precisam estar de acordo, ou quando apenas um dos pais tem registro, né, o outro não está no registro de nascimento deste menor, aquele que detém a guarda. Ambos os pais devem autorizar. Isso aqui pode ser feito em cartório, não precisa ser feito judicialmente. Razoavelmente fácil, certo? Não precisa fazer no judiciário, mas eu preciso lembrar vocês de que nós temos que ter ao menos 16 anos, tá? Não podemos pegar e emancipar alguém com 13. Criança demais, tá? A lei coloca um limite, 16 anos ao menos. Nós temos também a emancipação judicial. Essa sim precisa ser feita por juiz, por sentença judicial. Ela pode acontecer quando os pais não estão de acordo, um pai deseja a emancipação, o outro genitor discorda, não concorda, não quer emancipar, ou quando o menor deseja a emancipação e vai se socorrer de decisão judicial para isso porque os pais não concordam. É claro que é uma situação muito específica, não basta você querer os efeitos da maioridade sem se calcular, sem dosar quais são as consequências da maioridade também, né? Emancipação legal matrimonial. Daqui para frente vocês verão esse termo, emancipação legal por tal motivo, emancipação legal por tal motivo. Como é que acontece aqui? Casou, está emancipado. Menor de idade pode casar? De 16 anos para frente pode, com autorização dos pais. O que isso quer dizer? Você não precisa primeiro emancipar a pessoa para depois ela poder casar. Você autoriza o casamento, você, pai e mãe, autoriza o casamento do menor e ele automaticamente, a lei já entende que ele está emancipado, tá? Emancipação legal por exercício de emprego público efetivo.
Neste caso, quando a pessoa é nomeada no emprego público efetivo, não pode ser aqueles temporários, carguinho comissionado, entrou ali e tal, daqui a pouco pode sair, tem que ser emprego público efetivo, você está emancipado. A própria lei faz isso por você, não precisa fazer o documento de emancipação separado. Tá? Emancipação legal por colação de grau em curso de ensino superior validado pelo MEC, tudo certinho. Isso aqui é muito raro, muito, muito raro, porque como é que você cumpre todas as etapas de um curso superior, na verdade, do fundamental, do ensino médio e do curso superior, cola grau, tendo 16, 17 anos. São aqueles casos em que nós temos liminar de justiça para a pessoa entrar muito cedo na faculdade, aquelas decisões baseadas em mandado de segurança, geralmente gênios, realmente uma capacidade intelectual muito acima da idade, pulam séries, avançam e aí isso acontece. É muito raro mesmo. Emancipação legal por estabelecimento civil ou comercial ou existência de relação de emprego. É aquele menor que já se banca. Ele já tem as próprias contas, ele já tem o próprio sustento. De acordo com a lei, basta um salário mínimo, tá? Porque o salário mínimo, de acordo com a nossa legislação, ele é suficiente para manter toda a necessidade da vida, da mantença, da subsistência de uma pessoa. De acordo com a lei, um salário mínimo basta. Lembrando aqui que esta situação de emancipação, esta situação não afasta todas as normas referentes a emprego e trabalho de menor, tá? Não posso estar falando aqui de um menor abaixo de 16 anos, porque eu estaria falando em trabalho infantil, e aí é proibido, né? A gente tem algumas limitações aqui, então as normas trabalhistas têm que ser observadas ainda que a pessoa menor de idade tenha emprego, condição de se sustentar, receba lá o seu salário mínimo ao menos, tá? Mas é uma possibilidade. Não significa que o menor trabalhando, ele está automaticamente emancipado. Diferente do casamento que é automático, aqui não. Aqui precisa haver uma solicitação de emancipação, senão ele só está trabalhando, ele tem um emprego, tá? O menor militar, que está em serviço militar, aí ele tem uma faixa etária diferente, a lei estabelece ao menos 17 anos, até porque é a data de ingresso, tá? Ele também pode ser emancipado. Essa emancipação, ela é, em regra, definitiva, irretratável e irrevogável. Então, por exemplo, sabe aquele menor que casou com a autorização dos pais e, portanto, está emancipado? Se ele se divorciar 6 meses depois, ele ainda é menor de idade, ele não volta para a situação de incapacidade de antes. Ele permanece emancipado. Então, você não tem retratação, você não volta para o estado de incapacidade, você permanece como um absolutamente capaz, certo? Então, o tema de hoje para nós foi emancipação. Eu sugiro principalmente a leitura atenta dos artigos do Código Civil, além da sua apostila, para que você observe as nuances, as peculiaridades de cada um desses casos, tá? São casos muito específicos, pontuais, fora isso nós não temos outras hipóteses de emancipação. Perfeito? Eu tenho certeza que você compreendeu bem e que com o seu estudo vai aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre mais esse norte, mais essa página na vida do direito civil. Muito obrigada e nós nos encontramos na próxima aula.